Bruno, é possível uma pessoa começar a investir e mudar de vida depois dos 40, 50 anos? Com certeza, eu acredito bastante nisso aí, afinal de contas, eu comecei, né, aos 40. Você planejou 500 por mês? Isso aí, 500 por mês. Como que você indica uma pessoa fazer um planejamento pensando na aposentadoria? Então, em muito pouco tempo, em 6 anos, eu consegui ter o patrimônio que garantiria pagar todas as minhas contas só com o rendimento. Absolutamente não é tarde para ninguém. Bruno, é possível uma pessoa começar a investir e mudar de vida depois dos 40, 50 anos? Com certeza, eu acredito bastante nisso aí, afinal de contas, eu comecei, né, aos 40. Essa reflexão, né, que na época de 2015, 2016, que eu fiz, né, foi justamente pensando na minha aposentadoria e como resolver isso. Eu tinha 40 anos exatamente quando eu comecei a investir, foi em 2017 quando eu fiz o primeiro investimento. Aí a partir de 2018, em 2017 eu comecei assim, estava com receio, apesar de ter estudado, pesquisado bastante, eu costumo ser bastante focado em assuntos do meu interesse, né? Então eu tinha pesquisado bastante, criado um plano, mas ainda estava com uma insegurança, né? Mas como que era esse plano que você fala? Você fala que você fez um plano, objetivo e tal. Como que era assim? Como que você indica uma pessoa fazer um planejamento? Isso é pensando na aposentadoria. Sim, sim. Tá, então antes da gente entrar nisso, por que você tem preocupação com a aposentadoria? Qual que é o problema do INSS? Bom, o problema do INSS já era noticiado naquela ocasião de que era um sistema falido, de que muito provavelmente não teria como você receber o teu pagamento, né, pelo tempo trabalhado com regularidade. Existia uma ameaça constante de que os aposentados no Brasil realmente iam passar por problemas, né? Desde aquela época já estava falando isso. Desde aquela época, e já vinha no noticiário de uma reforma da Previdência. E eu trabalhei muito, como eu falei, né, por muito tempo, e é claro, isso acabou resultando em privação de muita coisa, até de tempo com a família. Eu pensei assim, está cada vez mais perto o momento de me aposentar, e pelo que eu estou vendo aí no noticiário, vai demorar mais tempo para eu me aposentar, e existe a possibilidade ainda de eu receber menos do que deveria, né? Isso se tudo acontecer, e se não acontecer, né? Então, assim, eu percebi que era realmente necessário criar um plano. Qual era o plano? Era ter recurso financeiro suficiente para, caso a minha aposentadoria não acontecesse, sei lá, porque a gente não sabe quantas reformas a gente vai viver nos próximos anos, né? Caso não acontecesse, por algum motivo qualquer, eu teria ali condição financeira de ter o básico meu, o meu orçamento mensal coberto aí com rendimento de investimentos para poder não passar aperto. É claro que a gente espera que a gente receba alguma quantia, então se eu receber alguma quantia, aí vai ser um complemento importante pra caramba, que vai permitir eu ter uma vida ainda melhor. Então meu plano foi assim, bom, eu vou aportar todo mês, investir todo mês, por X anos, na época era 19 anos, porque eu fiz o cálculo, porque teria que ser dentro do meu orçamento, eu não podia poupar muito, né? Seria ótimo se eu pudesse investir 3 mil por mês, que ia ser bem mais rápido. Você planejou 500 por mês. Isso aí, 500 por mês. Eu fiz todos os cálculos de cenários possíveis e falei assim, na pior das hipóteses, em 19 anos eu vou me aposentar, eu tô tranquilo em relação a isso. Então, tá numa idade legal ainda para eu e minha esposa dar uns passeizinhos, né? E não passar aperto, poder pagar um plano de saúde, para comprar as coisinhas lá do mês, lá fazer a compra e tudo mais. Planejei isso, né, para 19 anos, de acordo com o meu aporte mensal, e que seria, o objetivo principal é ter a renda suficiente para pagar todas as minhas despesas e sobrar um pouquinho. Então, lazer, né? E como acontece com a grande maioria dos investidores, tudo acontece de forma antecipada. Acho que só quem não investiu ainda que não percebe isso. Depois que tu começa, tu vê aquele rendimento caindo na tua conta, o seu patrimônio crescendo, tu fala assim, caramba, eu nunca tive 5 mil reais, cara, guardado. Eu nunca na vida tinha experimentado assistir um filme e tá recebendo dinheiro. Enquanto eu vou, sei lá, passear no parque, lá na praça, na volta, caiu o rendimento. Tá pingando, né? Só a minha vida inteira foi assim, trabalha para receber, trabalha para receber. Então eu tava verificando que realmente tudo que eu tinha estudado ali, tudo que eu tinha calculado, estava acontecendo. E isso motivava não só a mim, quanto a minha esposa. Então tem o fato dessa motivação que ocorre, né? E você potencializa bastante, você aumenta a tua sede por encontrar oportunidades que vai te fazer poupar mais, né? Então deixa de ser gastador. E tem, é claro, o efeito do próprio investimento. Cada rendimento que cai, você reinveste. Então, quer dizer, se você leva um ano para fazer 5 mil, você não vai levar 10 anos para fazer 50 mil. Pelo contrário, vai ser muito mais rápido. E eu percebi isso na prática. Então, em muito pouco tempo, em 6 anos aproximadamente, eu consegui ter o patrimônio que garantiria para mim pagar todas as minhas contas só com o rendimento. Se eu pegasse todo aquele patrimônio ali que estava diversificado, transformasse, por exemplo, em fundos imobiliários, ia gerar um rendimento mensal ali que cobria minha conta de telefone, mercado, luz, energia, tudo, né? Até o dinheiro da beleza, que é o dinheiro da minha patroa de fazer um
os embelezamentos, né? Para continuar bonita sempre. Não, e uma coisa legal também, Bruno, é que assim, né? A pessoa acha que ela vai ter essa grana, ela precisa de milhões. Não, eu preciso de milhões. Não. Quanto mais simples é a tua vida, Exato. menos você precisa juntar para pingar o valor que você precisa, exato, né? exato. O tempo todo. E como que você selecionou e como você aprendeu e selecionou onde você ia colocar seu dinheiro? Porque é uma dúvida, né? Sim. O que eu faço? Onde é que eu ponho, né? Sim, sim. Quando eu comecei, logo no começo, em 2017, eu fiz o primeiro envio de dinheiro para a corretora para ver se o negócio funcionava. Eu estava empolgado, tinha estudado bastante já, né? Mas eu tinha uma certa insegurança. Eu peguei e falei assim, vou mandar R$500 para a corretora, vou comprar Tesouro Direto, né? E aí depois eu vou deixar um tempinho, eu vou sacar depois. Eu vou sacar para ver se quanto tempo leva para cair na minha conta. Mas explica pra gente, o que é uma corretora, Bruno? Uma corretora é uma ferramenta, né, para poder você negociar produtos financeiros, né? Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas em relação a qual corretora investir, qual a melhor corretora. Hoje existem várias corretoras, inclusive com corretagem grátis, então existem várias possibilidades e nada mais é do que um instrumento que permite a negociação entre você que quer comprar um determinado ativo, um produto financeiro, e alguém queira vender. Na grande maioria das vezes, uma instituição financeira, um banco que quer vender um CDB, ou uma empresa de capital aberto que quer vender cotas e tudo mais. Então, a corretora, de uma forma simples, é um instrumento que permite você criar uma negociação financeira ali dentro de um protocolo seguro, né? Então, assim, não é realmente um bicho de sete cabeças escolher uma corretora. Se você pesquisar no Google, vai encontrar várias corretoras aí com corretagem grátis, com vários serviços à tua disposição, né? Então eu abri uma Você começou no Tesouro Direto. Isso, eu comecei no Tesouro Direto. Na época eu investia numa corretora que nem existe mais, que era Easy Invest, mas a Nubank comprou. Virou a Nu Invest, e agora é Nubank, né? Agora é Nubank, agora tá isso aí, num lugar isso aí. só, né? Agora Nubank, até muitas pessoas até reclamaram um pouquinho e tudo mais, porque houve uma mudança. Mudanças geralmente geram um pouquinho de apreensão, até aprendizado acontecer, né? Mas continua sendo simples lá. Então eu comecei lá, investi no Tesouro Direto e tudo mais. Aí tirei, cai na conta mesmo, certinho, entendi os prazos e tal, então se eu precisar desse dinheiro e tudo mais. Só que revendo os meus planos, não revendo, né, mas eu entendi logo no começo dos meus planos e dos meus estudos, de que eu comecei um pouquinho tarde a investir, né, aos 40 anos. Assim, não é tarde, com certeza, absolutamente não é tarde para ninguém. Mas para a minha expectativa, eu queria me aposentar, tipo assim, aos 55, no máximo, sei lá, 70, né? Porque, poxa, já é uma idade um pouquinho avançada. Eu falei assim, poxa, uma maneira que eu poderia abreviar isso seria tendo um perfil um pouquinho mais arriscado. Eu, por natureza, é claro que é uma questão de perfil, eu me senti bastante confiante porque, de fato, eu estudei bastante e li bastante sobre como funciona o mercado financeiro e a renda variável. Sei que existe uma oscilação enorme, mas aquilo, com o entendimento, me colocou dentro de um ambiente que eu considerei seguro. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma carteira que é exclusivamente para a minha aposentadoria, com o objetivo de acelerar esse processo para uma jornada mais rápida possível, só renda variável. Aí realmente eu tomei essa decisão, uma carteira que é da aposentadoria. Claro que eu tenho um pequeno recurso ali para minha reserva de emergência, mas não está na minha carteira. Eu preferi deixar separado. Isso na minha carteira de investimentos, só renda variável. Então, fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas. Porque eu entendi também, né, estudando, de que seria muito mais interessante você ter uma distribuição dos seus recursos financeiros em vários negócios diferentes, né? Então é melhor do que você ter, sei lá, que precisa obviamente ter muita coragem para empreender no Brasil, né? É muito melhor do que você ter só um sacolão, é você ter um sacolão, ter um posto de gasolina, ter uma clínica médica. Então, assim, ter vários negócios permite você investir em vários negócios diferentes, que um pode dar muito bom, o outro pode não dar tão bom assim, mas é muito melhor e mais seguro, né? Faz parte do conceito de diversificação que protege o investidor. E durante esse período, né, que durou aí uns 6 anos, hoje faz mais ou menos uns 7 anos, já no primeiro ano, com muita empolgação e muita motivação, o que eu fiz foi consumir, né, livros, estudar bastante. Então, isso foi construindo em mim, como investidor iniciante, né, um investidor mais maduro, mais consciente, mais preparado para poder tomar decisões individuais sobre qual ação investir, qual fundo imobiliário comprar, né? E eu acredito que isso vai acontecer na vida de qualquer investidor. Começou com a renda fixa, um CDBzinho, aquilo que não tem muito segredo, que sabe que vai acontecer de boa. É muito bom já para começar, mas se o assunto lhe interessar, não vai haver impedimento para você fazer qualquer tipo de investimento. Eu decidi investir em 3 classes de ativos: fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e americanas. E a minha carteira, então, é considerada hoje uma carteira bem agressiva, né? Porque 100% renda variável,
Mas é a carteira da aposentadoria, é a carteira de longo prazo, né? Uhum. A literatura fala que se você vai investir por um projeto maior do que 5 anos, é um projeto de longo prazo. Então eu pensei, bom, então já que renda variável para longo prazo, e que meu projeto é de longo prazo, então eu vou investir só em renda variável, e em algum momento, né, lá na frente, quando eu achar que, poxa, está perto da gente descansar mais, reservar mais tempo para o descanso e lazer do que trabalho. E para qualquer investidor, acho que deve ser assim, né? Uhum. À medida que você planejar o teu momento da aposentadoria, aí você vai desfazendo essa posição de renda variável aos pouquinhos, e vai colocando uma composição um pouco maior de renda fixa para poder, é claro, garantir aquele patrimônio que tu construiu, que ele não seja dilapidado, não dilapidado, né, mas que ele não seja passível de muita volatilidade, muito estresse. Então, para aposentadoria, você acha que a renda variável é bem melhor para você alcançar mais rápido a tua meta? Sim. Você não aconselharia muito renda fixa para aposentadoria? Então, eu considero, na verdade, indispensável para quem tem pouco dinheiro e quer, de alguma forma, abreviar essa jornada que pode ser de 10, 15, 20, 30 anos, né? Tá. Então, se você é uma pessoa que tem, 15 anos e, poxa, já assiste o canal do Primo Pobre, já assiste o canal do Pobre Show, do Bruno, eventualmente, e fala assim, poxa, esse assunto me interessou, a tua jornada está muito facilitada nesse sentido porque você tem muito tempo pela frente. Então, você pode ter uma condução aí em uma boa parte de renda fixa, porque o tempo é um grande facilitador da sua jornada, né? Quando você tem um grande salário também, você tem a condição de investir, sei lá, 4 mil por mês, 5 mil por mês, 10 mil, né? A gente vê no YouTube gente que investe até mais de 20, né? Por mês. Essas pessoas têm um privilégio também, é claro que é mérito delas, mas por algum motivo têm um privilégio de ter muito recurso financeiro para investir. Então, nesse caso, a aposentadoria dele, eventualmente, pode acontecer mais rápido, porque o volume do aporte mensal é muito significativo. Então, se essa pessoa colocar o dinheiro dentro de uma caixa de sapato dentro de casa, no final de 3 anos já tem quase 1 milhão. Porque investe todo mês 30, 40, 50 mil, pô. Né? Agora, dentro do meu cenário, né, de precisar se aposentar um pouco mais breve do que a grande maioria, porque já tinha 40 e não queria me aposentar aos 80, então, com a necessidade de abreviar um pouco, e sabendo que na renda variável, obviamente, por ter mais risco, ela oferece um retorno maior, né? Eu optei por investir somente na renda variável e eu acredito que foi um grande acerto meu. É claro que é meu perfil, né? Então eu entendi, apoiado na literatura e no meu próprio, talvez até um pouco do meu estilo de vida meio bastante otimista, né? Positivo. Então, uma ação caiu, não, poxa, mas é uma boa ação, já estudei, poxa, tem fundamento, é uma empresa que tem qualidade, então caiu um pouquinho, vou comprar mais um pouquinho, pode estar mais barato, pô, né? Sim. Então, mas combinou bem comigo e funcionou muito bem.